Senhor, uma cerimônia, um casamento, onde dois jovens se conheceram e queremos pedir que o Senhor confirme e abençoe, Senhor, essa tarde. Abençoa-se a cerimônia que vai ser feita, Senhor. Em primeiro lugar, quero pedir a tua consagração nesse lugar, Pai. Possa ser uso para a tua glória, Pai, que o Senhor possa santificar, que a tua presença esteja aqui, Senhor Jesus, abençoando e confirmando a tua palavra e a tua vindicação através da voz do teu profeta. Que assim seja. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois, pessoal. Naquela direção que entra o noivo, acompanhado de sua mãe, noivo Wesley. Testemunhas Luciano e sua esposa Rosa, por favor. Rubens e sua esposa Roseli. Laone e sua esposa Elisane. Zedequias e Nayara. Isaac e Naara.
Louvado seja Deus. Então, os irmãos, sei que tem pessoas aqui que talvez não entendem, nosso casamento é diferente, né? Então nós estamos aqui para fazer o melhor pela palavra de Deus. E Deus enviou um profeta nessa última era, o qual nos trouxe de volta a palavra original, conforme foi anunciado por nossos pais, os apóstolos, e trouxe tudo, restaurou toda a Bíblia, né? E Deus usou ele por muitos anos, então deixou a sua voz gravada para nós ouvir, né? Essa voz está no mundo inteiro para quem desejar conhecer a Jesus. Ele disse assim que ele nunca trouxe uma mensagem para que seguisse ele, mas trouxe uma mensagem para que Deus e o homem tenham companheirismo. Então, quero dar meus parabéns aos noivos que escolherem fazer o casamento com a voz do profeta, né? Para nós servimos, né? Seguimos, né? E o Senhor Jesus enviou ele 100% a palavra original. Então nós vamos fazer uma oração e vamos começar com a voz do profeta na cerimônia, depois dos hinos, né? Vamos fazer os hinos e depois a pregação e depois a cerimônia. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, não tem como nós não se emocionar ao ver, Senhor, os jovens, Senhor, se preparando para ter uma vida para sempre juntos. Ó Senhor, e Deus, eles têm se guardado, tanto que nós sabemos, e para um para o outro, Senhor. Ó Jesus, é tão precioso isso para nós, é um símbolo da nossa eternidade, quando nós se encontrarmos com o Senhor Jesus e vivermos eternamente com Ele naquele casamento das vozes do Cordeiro, Pai. Pedimos que o Senhor tome conta desse culto, dessa cerimônia, e nós se rendemos a Ti, Pai. Que cada um possa, Senhor, reverenciar e ouvir, Senhor Jesus, o nosso profeta. Cada um aqui tem um privilégio de ouvir um profeta de Deus. Em nenhuma era nós tivemos uma voz gravada. Hoje temos essa voz no mundo inteiro. E milhares e milhares de pessoas têm aceitado esse caminho que Ele trouxe para nós. Senhor, entregamos em Tuas mãos essa tarde, esse culto, que o Senhor tome controle de tudo, no nome santo do Senhor, Pai Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer um salmo para a igreja. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém. Refrigera a minha alma. Amém. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. De novo eu posso sentar? Nós vamos louvar o Senhor de pé. Com palmas.
ouvido por mortal. Será glorioso, eu declaro, que o Filho de Deus, nosso guia, será essa reunião no ar. Vai ter encontro no ar, naquele doce lar. Eu vou te encontrar e te saudar nessa casa além do céu. Tanto som virá, ouvido por mortal. Será glorioso, eu declaro, que o Filho de Deus, nosso guia, será essa reunião no ar. Falar de Moisés, do João, ouvi falar de Davi, sua funda, ouvi falar de José, o sonhador, e de Jonas e a baleia que cantamos, dos muitos outros na vida. Gostaria de conhecer a cada um, a um iremos conhecer, para que encontro no ar. Vai ter encontro no ar, ele você vai. Vou te encontrar e te salvar nessa casa além do céu. Tanto sol virá, ouvido por mortal. Será glorioso, eu declaro, que o Filho de Deus, nosso guia, será nessa reunião no ar. Aos incrédulos estarão ausentes, todos céticos morrerão também. Murmuradores não estarão presentes, bem distantes estarão no além. Selados estarão os santos, indivíduos as vestes usarão, todos prontos para o casamento, nessa reunião no ar. Vai ter encontro no ar, naquele doce lar. Eu vou te encontrar e te salvar nessa casa além do céu. Tanto som virá, ouvido por mortal. Será glorioso, eu declaro, que o Filho de Deus, nosso guia, será essa reunião no ar. Grande casamento no céu. Vai ter encontro no ar, naquele doce lar. Eu vou te encontrar e te salvar nessa casa além do céu. Tanto som virá, não ouvido por mortal. Será glorioso, eu declaro, que o Filho de Deus, nossos dias serão nessa reunião no ar. Aleluia! Levanta, meu Deus. Vamos quiser sentar? Fique à vontade, irmãos. Um dia vai haver uma reunião no ar. Amém. Será chamado aos escolhidos. Quando você fizer chamado, ele vai estar aí. Amém. Quem vai estar lá, irmão? Amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Quando Cristo sacromenta lá do céu a cantar, quando dia ruim glorioso lá ao rei, aos inimigos dessa terra meu Jesus se incorporar, quem fizer Senhor chamada lá estarei.
quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, vai saber. Esse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e na glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos nos saudarem no poder, quem quiser ser tão chamada, vai estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, vai estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando for ensinar a vida e o vapor de cessar, quem quiser ser tão chamada, vai estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, vai estarei. Sem amor. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, vai estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, vai estarei. Aleluia! Glória ao Senhor Deus. Vai ser uma grande festa no céu. Os redimidos estiverem reunidos, brancos como a neve do pecado, nós gritaremos e cantaremos. Os redimidos estiverem reunidos, os redimidos estiverem reunidos, brancos como a neve do pecado, nós gritaremos e cantaremos. Redimidos, reunidos, nosso lar arrebatamento em nosso lar celestial. Redimidos, reunidos, os santos subiremos a cidade lá no céu. Redimidos, reunidos, reunidos, como a neve do pecado, nós gritaremos e cantaremos. Redimidos, reunidos, haverá uma procissão nas ruas de ouro lá na glória com redimidos, reunidos, ó que música, ó que canto na cidade se ouvirá com redimidos, reunidos. Temos redimidos, reunidos, como a neve do pecado, nós gritaremos e cantaremos. Redimidos, reunidos, como a neve do pecado, nós gritaremos.
Quando a sombra dessa vida se acabar, eu agir. Calma, terra onde a alegria é eterna. Eu vou agir. Eu vou agir, glória a Ele. Eu agir. Eu vou, eu darei, grande a Deus. Eu vou agir. Suportando mais um dia de então eu vou agir. Calma, grande alegria é eterna. Eu vou agir, eu vou agir. Eu vou agir, eu vou agir. Quando eu for, eu darei grande a Deus. Eu vou agir. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não é por méritos, nem por força, mas é pela sublime graça do Senhor. Amém. Amém? Um dia fez nós que era cego, via a sua misericórdia. Bendito seja o seu nome. Jesus veio, quando o Pai
Está chegando o grande dia, quando tristeza não haverá, não mais nuvens no céu, nem mais lágrimas a chorar. Tudo é paz para sempre, naquele lugar. E grande dia, glorioso dia será. Que glorioso dia será, quando aí Jesus vem, quando para contemplar a graça me salvou, pela mão me tomará, e esta terra me tirará. E grande dia, glorioso dia será. Não haverá tristeza lá, nem mais fardos para suportar, não mais doenças, nem mais dor, nem jamais separação. Estaremos sempre ali, com aquele que morreu por mim. E grande dia, glorioso dia será. Que glorioso dia será, quando ali Jesus vem, quando para contemplar aquele que graça me salvou, pela mão me tomará, e essa terra me levará. E grande dia, glorioso dia será. Vamos inclinar nosso rosto para nós receber o nosso profeta, ouvir a sua voz lá em nossos corações. Pai Celestial, tão bom é estar na tua presença. Não fazemos nem ideia de como vai ser ali quando nós estivermos contigo, Senhor, eternamente. Nunca mais haverá separação, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá dor e nem decepção. Tudo será passado, Pai. Que dia será, Senhor? Tua palavra nos diz que o olho não viu e não desceu ao coração do homem é o que o Deus tem preparado para nós. Vale a pena ter serviço, Senhor. Apesar de tudo, o Senhor desceu do seu trono, que estava, Senhor, não precisava de nós, mas por amor, o Senhor desceu aqui na terra e deu a sua vida por nós, para que nós fosse salvo, Pai. E como nós te amamos, Senhor, te damos honra e glória. Não é por mérito nosso, o Senhor está salvando e chamando a todos aqueles que o Senhor predestinou. Sabemos que é a tua misericórdia, Pai. Nessa tarde, o Senhor é o único convidado de honra que nós queremos aqui no nosso meio. É o Senhor Jesus Cristo para ministrar esse casamento, esse culto. E queremos que o Senhor está ali, estará aqui, porque como bendição nessa voz será tocado, o anjo do Senhor estará ali. Nós queremos estar aqui essa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o coração de cada um, Pai. Que possamos sair melhores do que nós entramos aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Homem de crer, somente crer,
Aleluia, Pai. Desce. Obrigado, Senhor. Vamos sentar até resolver. Deu pegando probleminha na transmissão, mas já vai ser resolvido. Quero ler, começando com o versículo 12 do capítulo 24 de Gênesis. Ele diz: ó Senhor, Deus, meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu Senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que me fizeste beneficência a meu Senhor. Então, no livro de Apocalipse, esse é o primeiro da Bíblia, Gênesis. Agora, no último da Bíblia, quero ler no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 9. Nós sabemos o que é essa escritura de Gênesis aqui. Leiam o capítulo todo, se desejarem. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, perdoe, para selecionar uma noiva para Isaque. E a bonita Rebeca saiu, e em perfeita resposta à oração que Eliezer, o servo de Abraão, tinha acabado de fazer. Agora, no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora quero tomar como tema esta noite para isso, escolhendo uma noiva. E esta é, se meu irmão que grava aqui fizer o favor, esta é a fita que o irmão pode sim distribuir. Agora, nisto não significa exatamente que eu estou falando isso a esta congregação presente, mas estas fitas vão ao redor do mundo. Elas são traduzidas em praticamente, em grande parte das línguas, até mesmo nas terras pagãs ao redor do mundo. Nós enviamos essas fitas grátis por meio de uma sociedade da igreja, e elas são traduzidas de um extremo ao outro das selvas da África e para a Índia, e estas fitas vão ao redor do mundo. Agora, escolhendo uma noiva, em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha.
Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite, alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que, se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar essa linha. Porque não há retorno quando você cruza essa linha de morte. Assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. A outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. A um jovem ou uma jovem tomando decisões na vida é dado o direito de fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem direito de aceitar ou rejeitar. Todavia, ainda é uma escolha de ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher têm direito de escolher. Também você tem uma escolha como cristão. Você tem a escolha da igreja aqui na América até agora, a qual pode frequentar. Esse é o seu próprio privilégio americano, escolher qualquer igreja a que queira pertencer. Essa é uma escolha. Você não tem de ir a nenhuma delas se não quiser. Porém, se quiser mudar da metodista para a batista, ou da católica para uma protestante, e assim por diante, não há ninguém que possa lhe dizer ou fazê-lo ir a determinada igreja. Essa é a nossa liberdade. Assim é a nossa democracia. Todo homem pode escolher por si liberdade de religião. Isso é uma grande coisa. Deus nos ajude a mantê-la enquanto pudermos. Você tem também uma escolha. Quando escolhe esta igreja, você pode escolher se você, nesta igreja, se escolherá uma igreja que o guie ao seu destino eterno. Você pode escolher uma igreja que tenha um certo credo, pois pode achar que aquele credo é exatamente o que você quer. Ou a outra igreja tem o credo deles. E então há a palavra de Deus da qual você tem escolha. Você tem de fazer a escolha. Há uma lei não escrita entre nós de escolha. Eu creio que foi Elias, certa vez, no Monte Carmelo, depois da hora da prova, numa grande hora da crise, e aqui estamos a ponto de chegar agora mesmo. Talvez possa ser para você ou eu, esta noite, que façamos esta escolha, como a experiência do Monte Carmelo. Francamente, eu acho que está sucedendo mundialmente agora. Porém, em breve chegará a hora em que você terá de fazer uma escolha. E vocês, homens aqui, de suas igrejas denominacionais, apenas creio nisto, que a hora está muito próxima de vocês quando farão uma escolha. Ou vocês vão entrar no Conselho Mundial, ou não serão mais uma denominação. Vocês terão de fazer isso, e essa escolha virá em breve. E é uma coisa perigosa esperar até essa última hora também, porque você poderia adotar algo do qual nunca pudesse se livrar. Você sabe, chega a hora em que você pode ser advertido. Então, se cruzar essa linha de advertência, então você já estará marcado do outro lado. Marcado. Lembre-se, quando o ano do jubileu chegava, o sacerdote andava tocando essa trompeta, que todo escravo podia ir livre, porém, se eles se recusassem a aceitar sua liberdade, então tinham de ser levados ao templo, a uma ombreira, e uma sovela lhes furava a orelha, e então serviam ao seu mestre para sempre. Ela era posta na sua orelha como um tipo de ouvir. A fé é pelo ouvir. Ele ouviu aquela trombeta, porém não quis dar ouvidos a ela. E muitas vezes, homens e mulheres ouvem a verdade de Deus e veem que é a verdade vindicada e provada, mas mesmo assim não querem dar ouvidos a ela. Há alguma outra razão.
há alguma outra escolha que eles têm, ao invés de enfrentar corajosamente a verdade e o fato. Consequentemente, suas orelhas podem ser fechadas para o Evangelho. Eles nunca o ouvirão novamente. Meu conselho a vocês é que, quando Deus lhes falar ao coração, hajam imediatamente. Elias lhes deu uma escolha que eles deviam fazer. Escolhei este dia a quem servireis. Se Deus é Deus, servi-o. Porém, se Baal é Deus, servi-o. Agora, como nós vemos que toda coisa natural é um tipo das coisas espirituais, como estudamos na nossa lição esta manhã, como o sol é sua natureza. Essa foi a minha primeira Bíblia. Antes que lesse uma página na Bíblia, eu conheci Deus. Porque a Bíblia está escrita por toda parte da natureza. E ela está em harmonia com a palavra de Deus. Como a morte, sepultamento, ressurreição da natureza. E o sol se levantando, atravessando, se pondo, morrendo, levantando-se novamente. Há tantas coisas em que poderíamos tipificar Deus na natureza, que temos de deixar de lado para esta mensagem. Agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva, a noiva do espiritual. Agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa. Um homem, porque os votos aqui são até que a morte nos separe, é assim que devemos manter isto. E vocês fazem esse voto perante Deus de que só a morte os separará. E penso que devíamos. Um homem em sua mente correta que esteja planejando um futuro, ele devia escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo devia tomar muito cuidado com o que está fazendo, especialmente nestes dias. Um homem devia pensar e orar antes de escolher uma esposa. Eu penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio agora, e nós, nos Estados Unidos, lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar esta nação, e que se supõe ser e considerada uma nação cristã. Que degradação! Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos ou ombros grandes e fortes ou algo assim, ou alguma outra afeição mundana, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, este é o teu plano? Eu penso hoje que há tanta deslealdade, exatamente como na escola. Quando as crianças passam de manhã, muitas das crianças na vizinhança, que amigos meus passam e dizem: irmão Branham, o senhor ora por nós? Nós vamos fazer uma prova hoje. Eu trabalhei a noite toda e não me parece que possa resolvê-la. Ore por mim. Acho que qualquer estudante, se você e os pais à mesa de manhã, vocês poderiam, dissesse: mãe, o João vai fazer uma prova hoje. Vamos orar por ele agora. Eu penso que isso superaria tudo quanto você poderia fazer de alguma outra maneira. Ou olhando por cima do papel de alguém e sendo desleal. Eu penso que se você somente saísse e orasse sobre o assunto, e se nós refletíssemos no que estamos fazendo quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem devia orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. E ele poderia arruinar sua vida ao fazer a escolha errada. Porém, se ele sabe que fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa,
e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa depois que você sabe o que é certo e errado. Assim, você não devia fazer isso até que orasse o suficiente. O mesmo se aplica ao escolher uma igreja. Agora, você deve orar acerca da igreja onde está tendo companheirismo. Lembre-se, igrejas contêm espírito. Agora, eu não quero ser crítico, porém compreendo que sou um homem velho e que tenho de partir daqui um destes dias. Eu tenho de responder no dia do juízo pelo que digo esta noite ou em qualquer outra ocasião. E, portanto, tenho de ser absolutamente sério e estar verdadeiramente convicto. Entretanto, se você entrar numa igreja e se observar o comportamento dessa igreja, apenas observe o pastor por algum tempo. E você comumente descobrirá que a igreja age como pastor. Algumas vezes me pergunto se nós simplesmente não recebemos o Espírito uns dos outros ao invés do Espírito Santo. Vá a algum lugar onde o pastor é realmente radical e se comporta assim, você descobrirá que a congregação é do mesmo jeito. Eu o levo a uma igreja onde vejo o pastor ficar de pé, sacudir a cabeça para trás e para frente. Observe a congregação, eles fazem a mesma coisa. Considere um pastor que simplesmente engula qualquer coisa, comumente a igreja fará a mesma coisa. Assim, se eu estivesse escolhendo uma igreja, eu escolheria uma genuína igreja bíblica fundamental do evangelho completo. Se estivesse escolhendo uma em que colocar a minha família, escolher. Eu olhei os rapazes o outro dia. O filho do irmão Shakarian e seu genro me levaram aqui para orar por um jovem cantor, rapaz fino, tinha acabado de voltar. Fred Barker era o seu nome, tinha acabado de voltar de uma viagem. E eles me telefonaram dizendo que Fred estava morrendo. E então, antes que eu pudesse chegar a casa, outro recado chegou. Ele pode estar morto agora mesmo. Ele disse que ele tinha tido uma hemorragia no cérebro e estava paralisado. E estava morrendo. E sua esposa queria que eu orasse por ele. E eu pensei, se tentasse ir de avião, ele estaria morto antes que eu chegasse lá. E pode estar morto agora. Assim, eu telefonei rapidamente e fiz que a pequena dama viesse ao telefone. E conectamos o telefone e ao ouvido de Fred. Ele não conseguia aspirar. Estavam fazendo com que ele aspirasse artificialmente. E quando oramos por ele, ele disse, acenou para que o tirassem da sua garganta. Ele podia aspirar. Os médicos não queriam nisso. Eles o tiraram e ele podia aspirar. Ele estava sentado o outro dia, uma igreja, escolhendo uma igreja. Acabei de receber um telefonema faz pouco, esta manhã. Um membro da minha igreja, que é realmente uma mulher batista de Louisville, morreu cedo esta manhã. Em minha igreja, em minha cidade, um verdadeiro grupo de homens consagrados se reuniu e foi até lá, antes que o agente funerário a embalsamasse. Ficaram em volta dela, oraram até que a vida voltou nela. E ela está vivendo esta noite. Os anciãos da minha igreja, ora, eles tinham sido ensinados a crer que todas as coisas são possíveis. Vieram sinceramente a Deus. Assim, você tem que fazer a escolha certa. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isto reflete o seu caráter. E ao que ele se liga, mostra verdadeiramente o que está nele.
Uma mulher reflete o que está no homem quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem ele se casou. Eu vou ao escritório de um homem e ele diz que é cristão. Fotos de mulheres à volta toda nas paredes, tocando aquela velha música boogie woogie. Não me importa o que ele diga. Eu não creio no testemunho dele. Porque seu espírito está se alimentando daquelas coisas do mundo. E digamos, se ele casasse com uma dançarina, ou se casasse com uma rainha do sexo, ou apenas uma bonita riqueta moderna, isto reflete, mostra o que ele tem em mente do que o seu futuro lar será. Porque a escolheu para que crie seus filhos e o que quer que ela seja, essa é a maneira que ela irá criar aquelas crianças. De modo que isto reflete o que está no homem. Um homem que tome uma mulher assim mostra exatamente o que está pensando do futuro. Poderia imaginar um cristão fazendo uma coisa assim? Não, senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas e rainhas do sexo. Ele procurará caráter cristão. Agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e a outra moça talvez seja uma... O porte dela pareça melhor que o desta. E pode ser que você tenha de sacrificar uma pela outra. Mas, se ela não tem o talhe de uma dama, de uma mulher, e ela não importa se é bonita ou não, é melhor que você olhe para o caráter dela. Quer ela seja bonita ou não. Agora, porque é conveniente se um cristão, ao escolher uma esposa, ele devia escolher uma genuína mulher nascida de novo, independente do que ela pareça. É o que ela é, o que a faz. E então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso, e reflete o que está em sua mente e o que será no futuro, porque sua família será criada por tal mulher, para os planos futuros para o seu lar. Se ele se casar com uma destas modernas riquetas, rainha do sexo, o que poderia esperar? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar de uma casa, e quer trabalhar fora no escritório de alguém, que tipo de dona de casa ela será? Você terá babysitters e tudo mais. É verdade. Agora, eu não sou muito desse gosto modernista de mulheres trabalhando. Quando vi estas mulheres com estes uniformes andando para lá e para cá nesta cidade em motocicletas como policiais, é uma vergonha para qualquer cidade que deixe uma mulher fazer isso. Está vendo? Está vendo? Com tantos homens que estão sem emprego. Isto mostra o pensamento moderno da nossa cidade. Isto mostra a degradação. Nós não temos de ter essas mulheres aí fora assim. Elas não têm nada que ficar aí fora assim. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que ele poderia dar, com exceção da salvação. Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa de que ele poderia se apropriar. Agora, é isso mesmo. Está vendo? Agora, nós podemos ver a aplicação espiritual. Eu sei que isso é ruim. Você acha que é ruim, porém, é a verdade. Não nos importa quão ruim seja, nós temos de encarar o fato. É isso que a Bíblia ensina. Está vendo? Agora, nós vemos aqui claramente que o plano espiritual de Deus, planejando o seu futuro lar com sua futura noiva, tem à vista agora. Se o homem casa com uma rainha do sexo, você vê o que ele está esperando para o futuro.
Se um homem casa com uma mulher que não aceita ficar em casa, você vê o que ele está esperando no futuro. Eu, certa vez, isto soa muito mal, simplesmente sinto de dizê-lo, eu normalmente, se sinto de dizer a coisa, devo dizê-la, e é normalmente a maneira de Deus. Eu costumava ir comprar gado com um rancheiro com quem trabalhava. Reparava no velho sujeito sempre olhando direto na cara de uma novilha antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado e de outro. Eu o acompanhava, observava, e ele a olhava de alto a baixo. Se ela tinha boa aparência, forte, então se virava e a olhava na cara, e algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. Eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, diga, Bill. E eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? Eu disse, ela parece bem, uma boa vaca pesada. Disse, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito o que aprender. Eu me dei conta disso depois que ele me contou. Disse, não me importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne até o casco. Porém, se tiver aquele olhar fixo, selvagem na cara, nunca a compre. Disse, por que, Jack? Bem, disse, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. E disse, além disso, ela nunca será uma mãe para seu bezerro. E disse, eles a põem num cercado agora, por isso ela está gorda. Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. Eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa. Creio que isso se aplica a mulheres também. Certo? Certo. Aquele olhar fixo e selvagem e derriqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. Toda aquela coisa azul ali acima dos seus olhos, eu não ia querer isso. Eu não acho que seja conveniente a um cristão. Não importa o quanto a televisão e o jornal digam que é atraente. É o quadro de aparência mais horrível e medonha que já vi na vida. Quando vi isso pela primeira vez aqui no restaurante Clifton's, certa manhã, no café da manhã, eu vi algumas dessas jovens chegarem. O irmão Arganbright tinha acabado de entrar e ele havia descido para o andar de baixo. Eu olhei e aquela moça entrou. Eu pensei, bem, eu não sei, nunca tinha visto antes. Era algum tipo, parecia que ela estava gangrenada. Você sabe, simplesmente uma aparência um tanto esquisita. Não estou dizendo isso para ser engraçado, estou dizendo isso. Você sabe, eu tenho visto lepra, eu sou missionário. Tenho visto todos os tipos de coisas esquisitas, você sabe, como doenças. E eu ia chegar até a jovem e dizer-lhe, eu sou ministro, eu oro pelos enfermos, gostaria que eu orasse por você? E eu nunca tinha visto nada assim. Então aqui entraram mais 2 ou 3. Eu então recuei e esperei, e o irmão Arganbright veio, de modo que eu disse, irmão Arganbright, ele talvez esteja aqui. Eu disse, o que há com aquela mulher? Está vendo? E ele disse, aquilo é pintura. Eu disse, bem, que coisa, está vendo? Eu achei que deviam interná-la num hospital de isolamento em algum lugar, você sabe, para evitar que contagiasse as demais mulheres. Mas, sabe, é preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo. Porque por isso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolha, irá refletir o seu caráter. Reflete o que está nele. Agora, você poderia imaginar um homem cheio do Espírito Santo tomar algo assim para ser esposa? Eu simplesmente não entendo isso, irmão. Agora, talvez eu seja apenas um velho excêntrico, mas você sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Veja. Note, porque irá refletir o que está nele. Ela vai ajudá-lo a construir seu futuro lar.
agora. Então, quando nos voltamos agora, por um momento, para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativas no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca os tivesse escrito, então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna hoje como noiva? Não, meu Senhor, eu dificilmente poderia entender isso. Não. Lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria a uma pessoa assim? Se eu fizesse isto, certamente desapontaria a minha fé em você. E então, que me diz de Deus unindo-se a algo assim? Uma prostituta comum denominacional, você acha que ele o faria? Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele nunca o faria. Ela tem de ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja, nascida de novo, tem de ter o caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestava a sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia, de modo algum, ser uma denominação. Porque então, não importa o quanto você queira dizer não, ela é controlada por uma junta em algum lugar. Ele diz o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes, 1 milhão de milhas fora da verdadeira palavra. É uma pena que nós, alguma vez, tenhamos nos afastado do verdadeiro líder que Deus nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais, ele nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papas. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Vos revelará estas coisas que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará o que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora, a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disso. Deste modo, como ela poderia ser a noiva de Cristo? O povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isto só reflete seu pobre entendimento da palavra. Não tenho a intenção de magoar, porém, tenho a intenção de deixar isto ir fundo o bastante para que você olhe para isso. Eu já casei muitos casais, mas isso sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui faz algum tempo foi uma coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA. Eu não sei se alguém ainda se lembra disso ou não. Alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha. E meu irmão trabalhava a cerca de 30 milhas. Estavam cavando alguns lagos, um projeto para a conservação. E havia um rapaz que trabalhava lá com ele, de Indianápolis, mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu morava. E havia ele disse ao meu irmão certo dia, Doc, ele disse, eu vou me casar, se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador. Disse eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença, porém, disse, não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão é pregador e ele pode casá-lo. Ele disse, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia lhe perguntar se ele me casaria? Bem, aquela noite, meu irmão me perguntou. Eu disse, se ele nunca se casou antes, nenhum deles, tudo deles estiver bem. Ele disse, bem, sim, eu lhe perguntarei. E eu disse, se for assim, diga-lhe para ver. Deste modo, quando chegou o sábado e o rapaz veio, tem sido uma grande coisa para mim sempre rememorar isto.
tarde chuvosa, e um velho carro Chevrolet com os faróis amarrados, com um arame, que encostou na frente pouco tempo depois que eu tinha perdido minha esposa. Eu estava morando sozinho em 2 cômodos pequenos e Doc estava ali comigo esperando por eles. E um rapaz saiu do carro e ele certamente não parecia um noivo para mim, ou não pareceria para qualquer um, eu suponho. Sim, eu podia comprar um par de sapatos razoável por $1,50. E ele calçava um par que estava gasto e suas calças estavam bem soltas, e ele vestia uma destas velhas jaquetas tipo camurça. Eu não creio que algum de vocês mais velhos se lembraria. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxaguada. E estava amarrotada, amarrada assim, e a beira levantada. E uma pequena dama saiu do lado com um daqueles pequenos vestidos achadrezados. Eu não sei, eu cometi um engano chamando esse tipo de tecido, certa vez, Gingham, eu creio que se chama, e assim era eu disse isso errado novamente, eu estou sempre fazendo isso. E eu disse, ela saiu do carro, e eles subiram os degraus, e quando entraram, a pobre criatura, eu suponho, praticamente tudo que vestia era uma saia, e ela não calçava sapatos, praticamente. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis, tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas, parecia muito nova. E eu lhe disse, você tem idade suficiente para casar? Ela disse, sim, senhor. Eu disse, eu tenho permissão por escrito do meu pai e mãe. Ela disse, eu tive de mostrá-la ao tribunal aqui para obter minha licença. Eu disse, muito bem. Eu disse, gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizarmos este casamento. Eles se sentaram. O rapaz ficava olhando em volta da sala. Precisava urgentemente de um corte de cabelo e ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando. Eu disse, filho, quero que escute o que estou dizendo. Disse, sim, senhor. Eu disse, você ama esta moça? Ele disse, sim, senhor, eu amo. Eu disse, você o ama? Sim, senhor, eu amo. Eu disse, agora, você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse, sim, senhor. Eu disse, muito bem. Agora, eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Pelo que entendo, você está trabalhando aqui nesta PWA. E ele disse, sim, senhor. Eram cerca de $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la? Ele disse, eu farei tudo o que puder. Eu disse, bem, isso está bem. Eu disse, agora, e se ele perder o emprego, irmã? O que você fará? Irá correr de volta para casa, para mamãe e papai? Ela disse, não, senhor, vou ficar com ele. E eu disse, que me disse? Se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora? Disse, não, senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo. Eu me senti pequeno e vi que ele realmente a amava e eles se amavam um ao outro. Eu os casei, então fiquei curioso para saber aonde ele a tinha levado. Passados alguns dias, eu perguntei ao meu irmão Doc onde era. Ele disse, vá a New Albany, uma pequena cidade abaixo de nós, e junto ao rio, onde eu tinha folha de estanho armada, aonde ia todo dia quando eu era guarda-linha, assim quando os demais companheiros todos se sentavam em volta contando piadas e coisas tais. Eu entrava na caminhoneta e ia até o rio e orava durante aquilo. E lia a minha Bíblia debaixo de um grande pedaço de folha de estanho, onde havia uma velha fundição, havia um monte de vagões velhos deixados ali. E este rapaz tinha ido ali e apanhado um daqueles vagões e cerrado uma porta nele. Ele tinha pego jornal e botão que gruda. Quantos sabem o que é um botão que gruda? Não há ninguém de Kentucky aqui, então. Pegue um pedaço de papelão, ponha um percevejo nele, um pequeno galho, e então pressione no... Isso é um botão que gruda. Desse modo, eles tinham posto isto por toda parte. E ele tinha ido ali à fundição e pego um pouco de material e feito um degrau para subir. E apanhou algumas caixas velhas e as fez de mesa
E eu pensei, certo dia, irei e verei como eles estão se saindo. Cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de E.V. Knight com o filho de E.T. Slider. E.V. Knight, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. E dirigia as grandes fábricas por ali, fazendo estas casas pré-fabricadas e assim por diante. E.T. Slider é da companhia de areia e cascalho, filhos de bilionários. E eu fiz o casamento deles. Eu fui a um lugar, ensaiei por cerca de 2 semanas e voltava a uma cabina e ajoelhando-me numa almofada e toda a pompa e tudo mais pelo que já passei praticamente. Eu tive de passar para casar aquele casal e quando eles saíram, ora, eles eram este outro casalzinho, só ficou de pé ali num quartinho velho, onde tínhamos um sofazinho e uma cama dobradiça, porém ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, eu pensei em ir visitar este casal rico. Eles não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários, tinham construído uma bonita casa para eles, francamente, este E.V. Knight, aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates em seu grande palácio, de modo que você pode imaginar em que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham de trabalhar, eles ganhavam um bonito Cadillac todo ano. E apenas filhos únicos e tinham simplesmente tudo o que queriam. Quando eu subi até lá, certo dia, agora, como eu cheguei a conhecê-los, um de seus amigos era um bom amigo meu. Todos, por assim dizer, andávamos juntos. E foi assim que cheguei a conhecê-los quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim, eu fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford do lado de fora e subi os degraus. E eu subi um pouquinho perto demais. E eu os ouvi, e estavam realmente discutindo, estavam com ciúmes um do outro, tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita, e era, por assim dizer, uma destas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali, e ganhou alguns carros e coisas tais, por ser rainha da beleza. E eu olhei para eles, e um estava sentado num canto, e um no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado, ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido, e um pegou o outro de lados opostos, e nas mãos de lados opostos, vieram caminhando em direção à porta. Disseram, ora, olá, irmão Branham, como está passando? Disse, tudo bem, como vocês estão passando? E ele disse, nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse, sim, querido. Tá vendo? Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora você não pode se aquecer por um fogo pintado, como algumas destas igrejas tentando pintar o Pentecostes de algo que aconteceu 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado. O Pentecostes é exatamente tão real hoje quanto foi então. Sim, o fogo ainda está caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Assim ali eles estavam. Tá vendo? Eu não ia querer viver assim. Eu pensei, você sabe, logo ali na Baixada e do outro lado do rio, ali é onde este outro casal foi parar. Eu pensei, um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim eu, com o rosto sujo e de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada nele. Eu fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido arrebentados por raios ou algo assim. E enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos ao longo do rio, e lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente, cerca de 1 ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles, e havia a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. Assim, parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo. Eu fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre a sua palavra ou não cumpre a sua palavra? Se não cumpre a sua palavra, então ele não é Deus. Está vendo? Se ele de fato cumpre a sua palavra, ele é Deus.
Está vendo? E assim, eu queria ver como eles estavam se saindo e me movi quietamente para o lado, bem de mansinho. Eu ouvi dizer: "Oh, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você." Ela disse: "Agora, olhe, querido." Ela disse: "Este vestido está bem." Ela disse: "Ora, este está ótimo." Disse: "Eu fico grata por isso. Porém, veja, eu me aproximei de mansinho de modo que pudesse olhar através da fenda onde a porta tinha sido aberta ali no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela no seu colo, e seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele. E ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga virada para baixo. E tinha feito um pequeno furo, amassando o topo e tirado o seu cheque de pagamento daquilo. Ele o estava pondo em cima da mesa. Disse: "Tanto para mantimentos, tanto para seguro e tanto para carro." E eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrina, no qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Ele queria comprá-lo. Disse: "Bem, querida, você ficaria tão bonita nele." E ela disse: "Mas, querido, eu tenho um vestido. Eu realmente não preciso dele." Está vendo? E aquela pequena rainha, eu me afastei, eu olhei para cima, eu podia ver a torre no topo da outra casa. Eu fiquei ali, eu olhei por alguns minutos. Eu pensei: quem é o homem rico? Pensei: se Bill Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares aonde iria, para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo como uma verdadeira construtora de lar. Alguém que me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar e não o esfolando por tudo, por coisas finas. Alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo. De como foi isso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro, procure caráter, e então, se você a ama, ótimo. O que pedirei para entregar esta mulher para ser esposa deste homem? Aí está o pai da moça, então, que apresenta a filha, né, como responsável. Como é que é o seu nome? Luciano. Luciano. Amados, estamos reunidos aqui diante de Deus e desta congregação para unir este homem e esta mulher em santo matrimônio, que foi ordenado por São Paulo para ser respeitado entre todos os homens. Portanto, ninguém deve assumi-lo irrefletida ou levianamente, mas sim com reflexão, sobriamente e no temor de Deus. Amém. Neste santo estado, estas duas pessoas presentes vêm se unir. Se houver alguém aqui que possa apresentar uma causa justa pela qual eles não devam se unir legitimamente neste santo matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Vou requerer e responsabilizar ambos, que com certeza responderão no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados, porque se um dos dois sabe de algum impedimento que não os permita se unirem legitimamente neste matrimônio, confesse-o agora, pois estejam certos de que qualquer casal que se une sem que a palavra de Deus o permita, seu casamento não é legítimo. Mas crendo que vocês refletiram devidamente sobre esta solene obrigação que estão prestes a assumir e que se prepararam para assumi-la com reverência, seriedade, sobriedade e no temor de Deus, eu proporei o pacto nupcial. Vocês declararão o mesmo ao unirem as mãos direitas.
Mão direita. Isso. Tá certo. Você aceita esta mulher como sua legítima esposa para viverem juntos neste santo estado de matrimônio. Promete honrá-la e amá-la e cuidar dela na doença e na saúde, na riqueza ou na pobreza, e renunciar a todas as outras e permanecer apenas com ela enquanto ambos viverem. Sim. Você aceita este homem como seu legítimo esposo para viverem juntos neste santo estado de matrimônio. Promete amá-lo, honrá-lo e cuidar dele na doença e na saúde, e renunciar a todos os outros e permanecer apenas com ele enquanto ambos viverem. Vou requerer um sinal de que este pacto será sempre guardado. As alianças. Aleluia. Unam as mãos direitas novamente, colocando-as sobre a Bíblia. Todos inclinemos a cabeça. Deus Todo-Poderoso, grande Criador de todas as coisas, o autor da vida eterna e o doador de toda boa dádiva. Quando quiseste dar um presente ao homem, deste-lhe uma esposa. Está escrito que aquele que encontrou uma esposa achou o bem. E nós, estando aqui esta tarde, depois de muitos milhares de anos, nossa mente se volta à época em que a primeira cerimônia foi realizada, que foi por ti, Pai, no Jardim do Éden, quando casaste nosso pai e nossa mãe, Adão e Eva. E até hoje o homem toma para si uma esposa. Pai, rogamos que abençoes este jovem e esta jovem que encontraram amor no coração um pelo outro. E na era irresponsável em que vivemos agora, com tantos divórcios, separação de lares, que não seja assim com este casal. Que eles se lembrem deste voto enquanto viverem. Que nenhum poder os separe. Rogo-te, Pai, que como abençoaste Isaac e Rebeca e os fizeste felizes para sempre na vida e frutificaram. Rogamos que faças o mesmo com este jovem e esta jovem que aceitaram, conversaram sobre isso em segredo e agora vieram à igreja e a esta congregação prometer sua fidelidade um ao outro, e assim o fizeram e declararam neste local. Agora, Pai, pelo poder da minha comissão, dada a mim pelo Deus Todo-Poderoso, para ser seu servo, ele foi testemunhado por um anjo. Por esta autoridade, declaro agora a este homem e esta mulher, marido e mulher, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
Vocês estão casados. Aleluia. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Gratidão, Deus. Vamos terminar, concluir com uma oração que o nosso profeta fez aqui. Nós te agradecemos essa tarde que ainda existam na terra homens e mulheres que creem em Ti. E como nós aqui hoje, muitos de nós que passamos por um momento semelhante para o mesmo propósito, estamos lembrando como vemos um jovem e uma jovem mulher que concordaram em viver santo e separado do mundo e outras companhias para viver somente um para o outro. Estamos lembrando a igreja que também concordou em viver santa e aprovada, separado do mundo e esperando a vinda do noivo. Que nossos corações batam em amor por ele, que nos mantém, que nossas mentes estejam nele, e esperando e desejando aquela grande cerimônia de casamento que vai acontecer nos ares, um dia quando ele vier. Ainda que se demore, contudo ele estará aqui. Como saímos hoje, que nossos pensamentos estejam reunidos em nossas mentes, em nossos corações, e que possamos nós mesmos garantirmos para Ti novamente viver imaculado do mundo, para que possamos um dia ser um participante daquela grande cerimônia que breve virá. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Não pode sair. Nossa, vou tirar a foto. Eu sei ele me tirou do mundo, colocou meus pés na rocha firmada, pôs uma canção em minha alma hoje, canção de louvor. Ele me tirou do mundo do mar, colocou meus pés na rocha firmada, pôs uma canção em minha alma hoje, canção de louvor. Coração estava angustiado, estava fraco no
se eu vou recuar. Meu coração está cheio de alegria, como ao Redentor que me resgatou. Ele me tirou do lodo do mar, colocou meus pés na rocha firme. Ouço uma canção em minha alma hoje, canção de louvor. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus. Isso é misericórdia para mim. Eu falei para que todos possam saber. Darei a salvação